que que é a pegada, tá, gente? O que que é a ideia? A ideia é a seguinte, vamos ser honestos, que saúde mental está bastante complicado no Brasil, no mundo, os profissionais têm tido dificuldade de organizar as coisas, a coisa está pipocando, tem depressão, tem ansiedade e, sendo bem honesto, a gente não está dando conta. Se a gente não for honesto e falar, nossa, tá tudo bem, é só ir no psiquiatra, é só ir no psicólogo que tá tudo bem. Não, não é verdade, porque é muito fácil de você cair em um profissional que não vai saber por onde começar, não vai saber como te ajudar exatamente. Então, a pegada toda desse trabalho aqui na internet é ajudar a gente a organizar o conhecimento, a sistematizar um conhecimento que está muito disperso. Então é isso que eu fico fazendo aqui, eu fico organizando, ajudando as pessoas a entenderem saúde mental, só que não é fazendo uma listinha de sintomas, é a gente realmente entendendo processos, entendendo conceitos e tal. Então essa é a ideia. E aí esse PDF vai ficar disponível e vocês vão poder pegar, vocês vão poder baixar, principalmente profissionais, psicólogos, profissionais que quiserem isso, vai estar disponível para vocês poderem depois estudar, se vocês quiserem ver, ter uma referência para pegar. Tá tudo organizado, tá? Ó, a gente vai sair, olha, essa aula é uma aula para sair do conceito de listinha de sintoma, tá? Acabou essa história aqui. Conforme a gente estiver junto, não tem essa conversa de listinha de sintoma para explicar a saúde mental. Saúde mental não é para ficar fazendo lista de sintoma. Quando eu falo de um diagnóstico, quando eu falo de um problema, eu não estou falando para você pegar uma lista e fazer um checklist. Isso acontece muito, isso me dá uma agonia terrível, eu fico besta, eu fico doido, que eu vejo assim, se pergunta para a pessoa, assim, a pessoa vem e pergunta, o que que é transtorno bipolar? Aí a gente recebe uma lista de sintoma. O que que é transtorno de ansiedade? A gente recebe uma lista de sintoma. Isso não faz sentido, entendeu? Isso não tem lógica. A gente não é uma lista de sintoma. O diagnóstico não é uma lista de sintoma. A lista de sintoma é para facilitar o diagnóstico, mas o diagnóstico em si é outra coisa. E aí é para falar sobre essa outra coisa que a gente está aqui, para falar sobre o que é o problema, o que é o diagnóstico em si. Então você psicólogo, você profissional, você pessoa que faz tratamento, seja civil, perdido em um monte de diagnóstico. A ideia é a gente organizar, sistematizar isso de uma forma visual que você vai conseguir entender, tá? O PDF, o pessoal está perguntando no YouTube, vai ficar disponível depois que a gravação acabar, aí vai ficar lá no YouTube e vai ter também um link no Instagram para quem quiser pegar depois. Mas agora não dá de ver, agora vocês vão prestar atenção no que eu estou falando, aí depois vocês pegam, senão o povo vai ficar com duas coisas ao mesmo tempo, tá? Depois o PDF vai ser disponibilizado, aí vocês vão poder pegar. Então bora lá. Isso aqui é conhecimento aplicado, tá, galera? Isso aqui é conhecimento aplicado de como organizar o raciocínio dentro da psiquiatria. A solução, então, a nossa solução é construir um entendimento integrado entre psicologia e psiquiatria, melhorando a capacidade das pessoas de serem diagnosticadas. O que é o grande problema? Vamos agora para o grande problema. O que é a grande questão? Onde que o bicho pega? Onde que o bicho pega no tratamento de diagnóstico da saúde mental? Pega aqui, tá? Comorbidade. As pessoas têm mais de um diagnóstico. Então as pessoas ficam tendo mais de um diagnóstico. Você talvez já tenha tido mais de um diagnóstico. Então a pessoa recebe o diagnóstico de TDAH, aí ela é borderline também. Aí ela não sabe se é transtorno bipolar ou se tem depressão. A gente sabe se tem ansiedade, o problema é ansiedade e depressão. Mas que horas que começa um, que horas que começa outro? A ideia é que a gente precisa organizar essa salada de diagnóstico, tá? E aí eu coloquei essa imagem aqui do água e óleo. A gente tem que conseguir separar. O problema é que não é fácil perceber isso pelos critérios da psiquiatria, sabe? Delimitar o limite entre um diagnóstico e outro. O que é comorbidade? Comorbidade, quem é da área já ouviu esse termo, quem é paciente talvez não tenha ouvido. Comorbidade é quando você tem duas morbidades. São duas doenças que acontecem de forma simultânea. Então, você tem um problema e você tem outro. Você está com Covid e pressão alta. Você tem diabetes e problema de tireoide.
Comorbidades são processos, são diagnósticos que deveriam acontecer de forma independente. Esse que é o uso certo do termo comorbidade dentro da medicina de forma geral. Então, de forma geral, comorbidade é algo que acontece de forma separada em toda a medicina. E aí, que para poder dizer que existe uma comorbidade, eu tenho que conseguir dizer o limite entre um diagnóstico e o outro. Tem que conseguir falar onde começa um, onde termina o outro, ué. Como que eu falo que tem duas doenças, tem dois problemas, se eu não digo com clareza onde começa um e onde termina o outro? Como que eu consigo falar de comorbidade se eu não consigo dizer isso? Eu usei essa imagem aqui da água e do óleo porque é a busca que a gente tem que ter dessa separação clara, tá? Fazer uma separação clara para poder dizer que existe uma comorbidade. Agora, então olha só esse exemplo aqui. Quem está vendo aqui no YouTube está vendo aqui. Olha só, imagina que eu falo para você que eu tenho duas doenças, eu tenho dois problemas de saúde. O meu problema é enxaqueca e dor de cabeça. Eu tenho dois problemas, eu tenho enxaqueca e eu tenho dor de cabeça. Você olhar para mim e falar, o que você está dizendo? Você tem enxaqueca e tem dor de cabeça? Enxaqueca causa dor de cabeça, faz parte, ué. Você não tem duas coisas, tem uma coisa só. Seu problema é enxaqueca. Enxaqueca dá o quê? Enxaqueca dá tontura, dá enjoo, você fica ruim, você tem dor de cabeça também. Não faz sentido eu falar que eu tenho enxaqueca e dor de cabeça ao mesmo tempo. Não faz sentido eu dizer isso, não tem lógica. Seria o mesmo que eu dizer, eu tenho epilepsia e tenho convulsão. Não, você não tem epilepsia e tem convulsão. Você tem epilepsia. Seu problema é uma coisa só. Seu problema é epilepsia. Você tem um problema de saúde que causa convulsão. Epilepsia causa convulsão. Eu não posso dizer que você tem duas coisas se uma engloba a outra. Eu tenho diabetes, eu tenho hiperglicemia, açúcar alto no sangue, eu tenho glicose muito alta. Eu não posso dizer que eu tenho diabetes e hiperglicemia. Eu não posso dizer que eu tenho epilepsia e convulsões. Uma coisa está contida dentro da outra. Uma coisa está contida dentro da outra. Isso não são comorbidades. Não é que você tem duas doenças, não é que você tem dois problemas. É que você tem um problemão grande que causa um monte de coisa. E aí, não tem sentido eu dizer que eu tenho enxaqueca e dor de cabeça. Tem sentido esses exemplos aqui. Só que sem querer, a gente acaba fazendo isso na psiquiatria às vezes, sem perceber. Olha só, deixa eu até me mexer aqui. Olha só isso aqui. Qual que é o problema da psiquiatria? A gente tem os sintomas que se sobrepõem. Um sintoma se sobrepõe ao outro. Um sintoma se sobrepõe ao outro. Então, você tem a distraibilidade. O que dá distraibilidade? Fala aí, comenta aí. O que você já ouviu falar que dá distraibilidade nas pessoas? Me diga. O que você já ouviu falar? Não está conseguindo concentrar. O que é o problema? Me fala. Todo mundo pensa hoje em dia em TDAH, por exemplo. Mas transtorno bipolar dá a mesma coisa, também pode dar distraibilidade. Ansiedade pode dar distraibilidade. Imagina você todo preocupado, todo inseguro, todo ansioso, tendo crise de ansiedade, tendo que concentrar para ler um livro. Você não consegue estudar, você não consegue fazer nada. Por quê? Transtorno bipolar, TDAH, transtorno de ansiedade, tudo isso dá distraibilidade, você não consegue concentrar, você não consegue estudar se você tiver qualquer uma dessas coisas. Então, o mesmo sintoma, o mesmo problema vai acontecer em vários diagnósticos da psiquiatria. Aí a coisa começa a ficar complicada. Crise de pânico. O que dá crise de pânico? Me fala o que dá crise de pânico que você já ouviu falar. O que dá crise de pânico? Síndrome do pânico. O que dá crise de pânico? Síndrome do pânico dá crise de pânico. Transtorno de ansiedade da crise de pânico. É um problema de ansiedade e você tem crise de pânico. Agora, a verdade, se eu te contar, é que transtorno bipolar também causa crise de pânico. Transtorno bipolar também causa crise de pânico. O que dá depressão? O que dá depressão? O que dá depressão? Transtorno depressivo dá depressão. E o que mais? Transtorno bipolar também. Transtorno bipolar e transtorno depressivo dá depressão. Então, o mesmo problema, depressão, ele aparece em várias situações. O mesmo problema, crise de pânico, ele dá
no transtorno de ansiedade, ele dá no transtorno bipolar. Então, não faz... Eu começo a entrar num lugar que não dá mais para separar água de óleo. Eu começo a entrar nos sintomas, nos problemas de saúde que não dá para separar. O pessoal perguntou aqui, o que é TAB? TAB é transtorno afetivo bipolar. A gente separa assim. Borderline, eu acho que eu vou sempre chamar de borderline ou border, tá? TAB é transtorno bipolar. Então, transtorno bipolar é o TAB. Borderline é borderline. É border. TDAH é TDAH. Então, distração dá em um monte de coisa. Crise de pânico dá em um monte de diagnóstico. Depressão dá em um monte de diagnóstico. Então, não dá para eu sair separando os problemas de forma tão simples, senão eu vou me perder. E o que faz a coisa ficar complicada desse jeito? O que faz a coisa ficar complicada desse jeito? É este livrinho aqui que a gente usa, que é a nossa referência, que é o DSM. Então, nós temos o DSM. Eu descobri, me comenta aqui se você sabia o que era DSM, se você já ouviu falar do DSM. Por favor, porque eu tô nessa busca. Eu descobri que tem muita gente que não sabe o que é DSM. Eu achei que todo mundo estava aqui, sabia o que é DSM. DSM é o quê? DSM é um livro que organiza os diagnósticos da saúde mental. Então, ele é um livro muito interessante. Ele é um livro muito importante. Tudo que vocês ouvirem falar de diagnóstico, que aparecer em qualquer lugar, que aparecer em Fantástico, diagnóstico que aparece em jornal, diagnóstico que eu ouvi falar, todos os diagnósticos da psiquiatria, eles estão listados neste livro que é o DSM. O DSM é o Manual dos Diagnósticos Estatísticos de Transtorno Mental. Então, é ali que está, é a bíblia da referência. As pessoas começam a tratar ele como uma bíblia de referência. E o que é o problema? Lá, ele falou para a gente fazer o quê? A gente listar os diagnósticos conforme as listas de sintomas são preenchidas. Então eu pego um checklist, eu vou lá e pego assim, o que você tem? Vamos ver o que você está sentindo, vamos ver o que você está sentindo. Aí eu falo, tá tendo crise de ansiedade, insônia, tá com um sentimento de culpa, opa, fechou. Você vai fazendo tipo uma pesquisa, fazer um checklist para ver se a pessoa cai ou não dentro daquele diagnóstico. Tem todos os critérios, não é uma coisa tão simples assim. Mas é mais ou menos assim mesmo, não é tão diferente também não. Você tem que ir fechando os critérios, e aí quando você fecha os critérios, eu falo que você tem um diagnóstico. É assim que o DSM fala pra gente fazer. E aí o que ele fala? Se você tiver mais de um diagnóstico, começa a fazer lista, e aí você vai fechando a cartela, você vai dando bingo, você vai fechando um monte de coisa. Tem gente que dá muito bingo aí de diagnóstico, vai fechando uns 4, 5, 10 diagnósticos diferentes. O que o DSM fala pra você fazer? Listar todos eles. Lista todos eles. Faz uma lista do DSM inteiro e você vai acumulando comorbidades. Algumas pode vir junto com as outras, a maioria dá para vir junto. Algumas não dá. Eu vou falar até um pouco disso depois, tá? Mas você pode ganhar nessa conversa, você pode ganhar o diagnóstico de transtorno depressivo, tem depressão, transtorno de depressão. Aí você tem transtorno de ansiedade, transtorno de pânico, aí você tem insônia, aí você tem compulsão alimentar, você vai ganhando uma lista, você vai ficando com uma lista, uma ficha corrida de diagnóstico psiquiátrico. E eles todos, para mim, esse é o maior problema, sai um pouquinho aqui, mas esse é o maior problema da psiquiatria, é porque chamaram todos os diagnósticos dentro de uma lista de transtorno, de um nome transtorno, esse é o termo, lista não, desculpa, é um termo, transtorno. Pegaram todos os diagnósticos e falaram que eles são transtornos. O que é um transtorno? É um problema, aí ó, a Larissa está falando aqui ó, o transtorno, falando aqui ó, triste é quando o profissional só lê os critérios, mas não lê sobre comorbidade e diagnóstico diferencial. Isso mesmo, o DSM ele é todo um livro complexo que fala sobre diagnóstico diferencial, que fala sobre comorbidade, ele dá toda uma explicação. Mas é muito fácil de usarem ele de forma errada, porque ele vai fazendo, ele sugere que você faça essas listas. E aí você tem o nome transtorno. Como que foi a história do transtorno? O transtorno foi assim. Eles estavam lá em 1980... tinham que criar o DSM-3. Hoje a gente está no DSM-5. Então tinham que criar o DSM-3. E tinha uma turma da psiquiatria que era psicanalista. Um monte de psicanalista. Eles tinham uma ideia do porquê que os problemas aconteciam.
Tinha uma outra turma da psiquiatria que era mais da biologia, que era do cérebro, achava que tudo tinha a ver com o cérebro. Então você tinha várias linhas, vários pensamentos diferentes nos Estados Unidos, e aí foram colocando, tiveram que juntar todo mundo para fazer um livro só. Então você tinha que fazer um livro para atender à vontade, os entendimentos, os conceitos de muitos saberes dentro da saúde mental. Cada um fazia de um jeito. Tinha gente que era psicólogo, tinha gente que era psiquiatra. Era muito complicado. E aí juntaram tudo dentro do conceito de transtorno. Por quê? Deixava a coisa um pouco mais neutra. Deixava a coisa um pouco mais no campo neutro, que ninguém concorria. Então, reação neurótica é coisa da psicanálise. Agora, doença é coisa da psiquiatria biológica. Se eu for chamar de doença, uma reação neurótica, reação depressiva, isso é tudo coisa da psicanálise. Se eu for chamar de doença, isso é coisa da biologia. Então vamos fazer o seguinte, vamos entrar num acordo? A gente joga e chama tudo de transtorno, que aí fica um termo neutro. Eu não vou falar por que gera uma coisa, por que gera outra. É tudo transtorno. Essa que era a ideia. É achar um termo neutro, como se fosse uma bandeira branca, que todo mundo concordasse. Ó, você concorda que é um transtorno, né? Concordo, beleza. E aí o transtorno ficou esse termo que tem muito pouco significado. Então eu consigo pegar um sofrimento da vida, tipo, a pessoa tá cansada com o trabalho. Aí eu vou falar que ela tem um transtorno, um burnout, um transtorno de burnout. Eu consigo começar a criar nomes que não tem significado. Eu começo a juntar sintomas, sensações e chamar elas de transtorno. Aí eu pego também doenças super importantes, tipo esquizofrenia, TDAH, bipolaridade, esquizofrenia, autismo, e coloco como transtorno como se eles fossem equivalentes aos outros problemas. Nem sempre são. Tem condições que a gente entende há muito mais tempo. Tem condição, tem diagnóstico, tem doença que a gente entende há 300 séculos, há muito tempo. E eles ficam no mesmo patamar de um diagnóstico que foi descrito agora, esses dias. Tipo, transtorno borderline, ele vem ali da década de 80. Não dá para colocar transtorno borderline no mesmo nível de confiabilidade, de entendimento, de aprofundamento do que está acontecendo, que a gente tem de transtorno bipolar, que a gente tem de esquizofrenia, que tem mais de século.